Boa noite. Como a professora Gabriela comentou, eu sou a Júlia, eu me formei em física na UFSC, em licenciatura, sou professora de física, estava trabalhando, né, no Instituto Federal Catarinense aqui no sul do estado, atualmente, né, eu estou em Sombrio. Sou aluna de mestrado do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, eu fiz um semestre aí na UFSC, em Florianópolis, e depois eu pedi transferência para aqui, para Araranguá, que é mais perto de onde eu moro. Então, como a professora Gabriela comentou, eu vou apresentar para vocês um dos resultados do meu trabalho de conclusão de curso, que foi um artigo que a gente publicou junto para a Revista Brasileira de Ensino de Física, que é uma revista bem prestigiada na área, né? E provavelmente você já conhece. Então, o artigo que eu vou apresentar para vocês, ele é intitulado Além das Galáxias Brilhantes, a Descoberta da Matéria Escura e o Papel de Vera Rubin. Ele foi publicado no ano de 2025 e, né, esse tema, ele da matéria escura, né, e do papel da astrônoma Vera Rubin, como a gente já vai ver mais para frente, ele acabou surgindo justamente na disciplina de instrumentação para o ensino de física. Eu lembro que quando eu era aluna da professora Gabriela, ela comentou com a gente, né, sobre um trabalho de dissertação que tinha como enfoque do tema o estudo de um episódio histórico da ciência, que era os pulsares, e destacando o protagonismo da Jocelyn Bell Burnell. Então, dessa ideia, a gente conversou e propôs, né, procurar outra cientista, outro episódio histórico da ciência que fosse interessante para a gente conseguir fazer uma análise histórica e epistemológica também, e aí surgiu a ideia de estudar mais profundamente a matéria escura e o papel da Vera Rubin, que foi extremamente importante para o desenvolvimento dessa área do conhecimento. Então, a gente parte também da premissa do estudo, do fato que a literatura, né, na educação e ciência, ela já aponta há várias décadas para a importância, né, que os professores e os alunos passam a desenvolver uma concepção mais adequada sobre a natureza da ciência. Então, é recorrente a gente ler, né, nos trabalhos que o ensino de física, e a gente sabe da nossa percepção como alunos, como professores, que ele é muito focado, muitas vezes, na transmissão dos conhecimentos, na memorização dos conceitos, na reprodução das provas. Então, a educação de ciências veja essa falha, né, e propõe para que a gente consiga superar, né, essa ideia de educação, para a física, a partir do desenvolvimento de uma ideia mais renovada, justamente sobre a ciência, sobre a construção do conhecimento científico e sobre os sujeitos envolvidos nisso. Então, em contraponto, né, essa concepção inadequada, a gente tem uma concepção mais adequada, onde a ciência ela passa a ser lida, né, como produto das ações humanas e também o conhecimento científico como produto dos esforços da diversidade de pessoas envolvidas ao longo do tempo. Então a gente busca romper, né, com a ideia de uma ciência histórica, neutra, objetiva, universal, isolada, desenvolvida por um cientista genial, geralmente um homem, em um contexto histórico bem específico, e passa a ler a ciência como um produto de uma diversidade de pessoas, que podem ser mulheres, em contextos bem diversos. Então, como uma possibilidade para a gente conseguir, né, trabalhar a natureza da ciência no ensino de ciências, e particularmente no ensino de física, a gente tem a historiografia, né, a história e filosofia da ciência. Então, ela pode contribuir muito nesse sentido. Só que o que a gente veja na história da ciência, nos materiais mais comuns, que são os livros didáticos, é que tradicionalmente essa visão historiográfica tradicional, ela acaba negligenciando, né, um importante papel que as mulheres tiveram na história da ciência. Então, as historiadoras, né, que desenvolvem a análise de gênero e ciência nesse contexto, elas apontam que se a gente, né, faz, uma análise histórica dos episódios da ciência, a gente consegue também identificar as dinâmicas de opressão que existem nesses episódios e, além disso, também dar maior visibilidade para as mulheres nesse empreendimento. Então, a articulação de gênero e ciência também é promissora, né, para a história e filosofia da ciência e também contribui para uma maior compreensão da natureza da ciência. Então, a partir de todos esses aspectos, né, e reforçando o potencial dos elementos historiográficos, para a discussão sobre a natureza da ciência e para destacar as mulheres da ciência, a gente viu como
um recorte de pesquisa profícuo, né, a descoberta da matéria escura. E para isso, né, a gente propôs um problema de pesquisa, e o problema de pesquisa que a gente se propôs em responder seria, né, qual o papel a pesquisa da astrônoma Vera Rubin exerceu no desenvolvimento conceitual da matéria escura e quais reflexões sobre a natureza da ciência podem ser exploradas através da análise do processo histórico de elaboração desse conceito. Então, antes da gente falar sobre essas reflexões filosóficas sobre a descoberta da matéria escura, a gente precisa entender primeiro como que se deu esse processo histórico de descoberta científica. Então, as primeiras ideias sobre a possibilidade de um universo escuro surgiram lá pelo século XVIII e XIX, com a proposição da existência de estrelas escuras. Então, o universo escuro, nesse sentido, é muito diferente do universo escuro como a gente entende hoje, energia escura, matéria escura. Nessa época, eles compreendiam como universo escuro estrelas com luz muito tênue, planetas, buracos negros primordiais, cuja luz era tão baixa que a gente não conseguiria detectar aqui na Terra. Então, a própria matéria desses componentes é muito diferente da concepção, né, dos componentes escuros como a gente tem hoje, mas foi imprescindível para a gente conseguir evoluir esses conceitos. Então, em 1844, foi quando os astrônomos eles começaram a compreender que esses objetos, apesar de serem invisíveis, a gente não conseguir identificar eles através da luz, dos telescópios, da observação, e a gente poderia perceber e conhecer algumas características deles a partir da interação e da influência gravitacional sobre outros corpos. Então, no século XX, o astrônomo Ernest Öpik, ele discute que essa matéria invisível ela poderia ser detectada à medida que os equipamentos eles fossem mais sofisticados. Então, com o tempo, a gente conseguiria resolver esse problema dos objetos escuros, né, e invisíveis do universo. O termo matéria escura ele surge, né, entre o século XIX e o século XX, né, e ele foi introduzido pelo astrônomo Jacob Kapteyn para determinar aquela matéria que não poderia ser observada inicialmente. Por volta da década de 1920, outros dois cientistas foram importantes, John Oort e Fritz Zwick, principalmente esse último. E eles sugeriram nessa época a existência de estrelas pouco luminosas na nossa galáxia. Nesse contexto também a gente descobriu, né, a, a Via Láctea e as outras galáxias. Então, aqui o nome de Fritz Zwick está em destaque porque geralmente quando a gente lê sobre esse assunto, sobre matéria escura, esse é o primeiro nome que é citado. Então, o Fritz Zwick ele teve um papel importantíssimo no episódio de descoberta da matéria escura, porque ele foi pioneiro em alguns aspectos, mas principalmente pelo fato de que ele foi o primeiro a analisar, ao invés das estrelas, né, em órbita dos núcleos das galáxias, ele começou a analisar os aglomerados de galáxias e como que as galáxias funcionavam em seu sistema, né, gravitacional. Então, o primeiro aglomerado que ele estudou foi o aglomerado de Coma. Esse aglomerado tem milhares de galáxias e ele analisou poucas delas, mas mesmo assim ele já conseguiu identificar alguns resultados importantes. Dentre eles, foi a alta velocidade das galáxias nas periferias do aglomerado. Então, essa elevada velocidade que ele acabou identificando através dos dados de luminosidade, ela acabaria resultando em desintegração do aglomerado. Só que ao contrário, os aglomerados permaneciam estáveis e unidos, juntos. Então precisaria existir um componente adicional, né, que eles ainda não conseguiam perceber, que fornecesse a ação gravitacional suficiente para manter esses aglomerados, né, coesos, né, e as galáxias unidas. Então, ele chamou, né, essa componente adicional de massa invisível e de matéria escura, né, em alemão na sua publicação. Então, muitos historiadores, né, acabam atribuindo essa como a primeira utilização do termo matéria escura, mas não foi, né? Como a gente já viu, esse termo ele já era proposto antes, no outro século, por exemplo, por Jacob Kapteyn, e o Zwick ele conhecia todos esses autores, John Mort, o Opik, só que ele acabou não referenciando, mas ele conhecia esse contexto da comunidade científica em astronomia, que eles já utilizavam o termo matéria escura há um bom tempo, né? Mas como o trabalho de Zwick foi pioneiro, né, nos estudos aglomerados, ele acabou, né, sendo atribuído como autor desse termo, apesar de não ter sido. Então, até a metade do século XX,
Os astrônomos eles presumiam, com base na física clássica, que as partes mais externas das galáxias eram controladas principalmente pelo gás e estrelas, poeira, e também, né, da concentração de estrelas massivas da região interna das galáxias. Então, com base na lei dos períodos, né, do Johannes Kepler, né, do astrônomo, a gente espera que a velocidade orbital diminua à medida que a distância ao centro da órbita aumenta. Assim como acontece no nosso sistema solar, a gente sabe que os planetas que estão mais afastados do Sol, eles têm uma velocidade orbital menor, né? Porque estão mais afastados. E à medida que a gente se aproxima do Sol, a ação gravitacional é maior desse corpo mais massivo e, portanto, o período de translação é menor porque a velocidade orbital é mais alta. Então, a gente consegue ver, né, de forma gráfica, essa relação entre a velocidade orbital e a distância ao centro do meu sistema, a partir de um gráfico que a gente chama de curva de rotação. Essa curva de rotação, ela vai ter esse comportamento de diminuir a velocidade com a distância quando ela for uma curva de rotação kepleriana, né, em homenagem ao Kepler, mas a gente vai ver que nem sempre a gente tem esse comportamento. Considerando também, além da cinemática de Kepler, a dinâmica de Isaac Newton, né, com a lei da gravitação universal, a gente consegue utilizar esses valores das velocidades para conseguir calcular a distribuição de massa, tanto do sistema das galáxias quanto dos aglomerados de galáxias. Então, eles conseguiam obter essas duas informações, tanto da cinemática quanto da distribuição de densidade, né, do sistema. Então, o que que eles esperavam e o que que eles acabavam observando? Começando pelo que eles esperavam, aqui à direita, a gente tem uma figura de uma galáxia espiral típica, e a gente tem aqui no centro da galáxia, que a gente já vai especificar depois, a região onde tem essas estrelas mais massivas, a concentração de gás e poeira. Ali tem mais massa visível, então a gente espera, portanto, que os componentes ao redor tenham uma velocidade maior. E à medida que a gente se afasta para as periferias das galáxias, né, nas regiões mais externas, como a influência gravitacional da massa é menor, porque está mais afastado, a gente espera, portanto, que a velocidade seja menor também, porque a ação gravitacional é menor. Isso dos nossos pressupostos, né, da física clássica. O que eles observavam, né, a partir dos dados de luminosidade, analisando os espectros das estrelas que compunham as galáxias, por exemplo, que essas estrelas nas regiões mais periféricas das galáxias, elas tinham velocidade tão alta ou comparável à velocidade das estrelas mais perto ali da concentração de massa visível das galáxias. Então, nas periferias, elas tinham uma velocidade orbital bem alta, e isso não podia ser explicado pela massa visível próxima a elas. Então, entre as décadas de 1930 e 1950, Oort e Zwick eles perceberam haver essas diferenças nas estimativas teóricas, tanto para a velocidade quanto para o cálculo da massa também, a partir dos dados de luminosidade. Então, aqui a gente tinha dois problemas: a velocidade na periferia das galáxias e nos aglomerados, as galáxias mais afastadas do centro de massa, tinham uma velocidade muito alta, por esperado, e além disso, a massa, né, para explicar essa velocidade muito alta, era muito maior do que a massa obtida através da luminosidade do sistema. Então, até 1961, para essa divergência nas estimativas, eles formulavam duas hipóteses. Ou existiam objetos celestes que não podiam ser visualizados, como aquela primeira alternativa para a matéria escura lá no início do século, né, que poderiam ser estrelas anãs muito tênues, né, com luminosidade muito fraca, ou então existiria algum tipo de matéria exótica, né, uma massa extra, nesses aglomerados que não, né, interagia com a luz, não emitia, não absorvia, e por isso que a gente não conseguia enxergar os dados de luminosidade. Nesse contexto, é que a astrônoma Vera Rubin entra, né, na história da matéria escura. Então, no ano de 1962 foi quando ela publicou o primeiro artigo sobre esse tema, e o contexto de publicação desse artigo é bem curioso. Nessa época, a Vera ela era professora na Universidade de Georgetown, de doutorado, e ela estava lecionando a disciplina de astronomia e estatística. E como atividade de conclusão da disciplina, ela pediu para os 6 alunos que estavam participando, que eles construíssem um artigo para publicação, onde a pergunta de pesquisa era para analisar, né, as velocidades de rotação de algum conjunto de galáxias
com dados que já tinham sido publicados. Então, eles precisariam juntar muitos dados que já foram publicados e fazer a análise das curvas de rotação. Nessa análise, eles chegaram a duas conclusões. Todas as curvas analisadas, elas eram praticamente planas e discordavam das órbitas keplerianas. Então, esse artigo, ele merece destaque porque ele foi a primeira vez onde foi enunciado categoricamente que as curvas de rotação, elas eram planas e a mais, né, que isso, elas não eram keplerianas, né, elas não correspondiam ao esperado pelas órbitas de Kepler. O que é curioso, né, nesse artigo é que quando a Vera ela tentou fazer a publicação desse artigo no The Astronomical Journal, que é um dos principais periódicos sobre astronomia, o editor-chefe do periódico, ele falou que aceitaria a publicação do artigo com a condição de que apenas o nome dela fosse a autoria, né, e não o nome dos 6 alunos. Imediatamente ela respondeu que não aceitaria essa condição e ele acabou cedendo, e esse artigo acabou sendo publicado com o nome dos 7 autores. Então aqui, eu trouxe um exemplo de um dos artigos que a Vera Rubin publicou, em conjunto com colaboradores sobre com uma curva de rotação típica. Então, essa aqui é para a galáxia de Andrômeda, M31. Nesse eixo vertical aqui a gente tem a velocidade de rotação em quilômetros por segundo, e aqui no eixo horizontal acima a gente tem as distâncias em quiloparsec. Então, à medida que a gente vai se afastando do centro da galáxia, né, onde tem a maior velocidade, que seria mais ou menos aqui 250 quilômetros por segundo, é onde tem a maior concentração de massa. Mas à medida que a gente vai se afastando, né, a galáxia diminui drasticamente a quantidade de massa visível, mas apesar disso a velocidade não varia tanto, né, de forma correspondente. A velocidade diminui um pouco, né, e a partir desse um pouco que ela diminui, ela passa a ficar praticamente com um valor constante. Então, esse valor constante da velocidade foi que eles encontraram nos gráficos, foi o que é chamado, né, de curva plana, né, curva de rotação plana. E isso não é algo que foi obtido só para a galáxia de Andrômeda, né, ele foi obtido para a maior parte das galáxias que foram analisadas. Então, um pouco sobre alguns aspectos biográficos da Vera Rubin, que não foi tanto foco desse artigo, mas eu acabei trazendo aqui. O nome completo dela é Vera Cooper Rubin, ela nasceu em 1928, faleceu em 2016, na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. Ela sempre teve interesse por astronomia desde criança, então ela seguiu carreira nessa área, e ela obteve o diploma de licenciatura em astronomia pelo Vassar College. Ela conheceu essa faculdade porque ela admirava muito a astrônoma Maria Mitchell, e ela sabia que a astrônoma ela tinha sido a primeira professora dessa faculdade e também a primeira astrônoma mulher profissional dos Estados Unidos. Então, conhecendo esse histórico, ela sabia que lá ela teria um espaço para poder estudar astronomia, né? Era uma faculdade só para mulheres. Depois disso, ela continuou o mestrado na Universidade de Cornell e seguiu para o doutorado na Universidade de Georgetown, onde posteriormente foi professora também. Então, ao longo da sua carreira, ela escreveu quase 200 artigos, analisou meticulosamente mais de 75 galáxias espirais, e é reconhecida justamente por esse trabalho. E esse extenso trabalho, né, e meticuloso que Vera Rubin fez desde de 1960, ajudaram a contribuir, né, e fornecer as informações suficientes para que a matéria escura fosse realmente um ente, né, aceita como um ente que compõe o universo. Então, nos anos de 1963 e 1964, o radioastrônomo Morton Roberts, ele constata essa mesma anomalia, que a Vera Rubin tinha, detectado, né, em 1962. Posteriormente, ela também contribui com Morton Roberts, né, em outros trabalhos. Em 1968, ela se junta com o físico e astrônomo Kent Ford e eles conseguem, né, traçar novamente uma curva de rotação plana. Essa parceria ela vai ser bem importante para a carreira de Vera Rubin, porque o Kent Ford, nessa época, ele tinha o espectrógrafo mais potente, né, que conseguia observar 10 vezes, de forma 10 vezes mais rápida os dados de espectroscopia das galáxias. Então, isso tornava, e de forma eficiente, então isso tornava os dados deles confiáveis e eles conseguiam fazer a análise dos dados muito mais rápido.
Posteriormente também eles passaram a contribuir, né, o Kent Ford e a Vera Rubin com Norbert Tonnard e também publicaram outros artigos muito importantes. Aqui é uma foto dos três em 1978. Já em 1980, as observações realizadas por Rubin, né, mostraram que as grandes distâncias, mesmo onde não havia dados de luminosidade, né, não havia galáxia visível, a massa implícita ela continuava a aumentar cada vez mais. E, portanto, a matéria escura deveria ser um ente fundamental para a existência e também para a evolução das galáxias. Então, tanto para as simulações numéricas acabaram contribuindo nisso, então a gente passou a entender que tanto para a existência quanto para a própria evolução da forma das galáxias espirais como a gente enxerga, ela precisa da matéria escura como um dos componentes essenciais. Então, entre o final da década de 1970 e o início da década de 1980, só um momento, eu vou precisar pausar aqui porque o meu cachorrinho tá me chamando. Desculpa. Tudo bem, Ju? Convida ele para assistir também. Peço desculpa de antemão, porque Sem problema. se eu não deixar ela comigo, ela grita, se eu deixar ela aqui, ela também grita. Bom, então, continuando. Entre o final da década de 1970 e o início da década de 1980, ela já assumia categoricamente em seus artigos que a matéria escura ela deveria estar presente tanto nos aglomerados quanto nas próprias galáxias, numa forma específica, que são os halos ao redor das galáxias. Então, aqui eu trouxe um slide adicional para comentar um pouquinho sobre quais são esses componentes das galáxias espirais que foi foco do estudo da matéria escura. Então, elas recebem esse nome, galáxias espirais, justamente por esses braços espirais que ficam no disco da galáxia. O disco plano de uma galáxia espiral ele é composto principalmente por gás, poeira e estrelas mais jovens. Já o bojo galáctico, que é essa região mais central e essa estrutura protuberante, ela é composta pelas estrelas mais massivas e antigas, e também, geralmente, por um buraco negro supermassivo. O halo, né, seria uma região invisível, muito maior do que a própria galáxia, e praticamente esférica ao redor de toda ela, né, envolvendo o disco e o bojo. Já os aglomerados globulares seriam regiões onde se concentram nas estrelas mais antigas, nas periferias do disco, né, e no próprio halo da galáxia. Então, a definitiva aceitação da comunidade científica da matéria escura foi aceita por volta da década de 1970, 1980. Mas apesar disso, ainda existem, né, muitas especulações sobre qual seria a natureza dessa componente da matéria escura, né, e ainda circula na literatura científica. A primeira hipótese, né, de componente elementar para a matéria escura foram os neutrinos. Os neutrinos eles têm algumas características que coincidem com o que é necessário para uma partícula de matéria escura. Só que um ponto onde eles não concordam é que os neutrinos são partículas muito rápidas, né? São relativísticas. E para a matéria escura, a gente precisa que ela seja lenta, né? Muito lenta. Então, como a matéria escura tem uma velocidade muito menor do que a velocidade da luz, né? O neutrino acabaria, né, não sendo o ideal para ser uma componente da matéria escura. Outro fato decorrente disso é que a gente acaba utilizando, né, o termo matéria escura, mas é um tipo específico de matéria escura, que é a matéria escura fria. Fria vem justamente por conta da termodinâmica estatística, que relaciona a alta velocidade com a alta temperatura. Então, como a matéria escura ela tem uma velocidade muito inferior à velocidade da luz, ela justamente é fria, né, ao invés de quente. Outra possibilidade, essa a mais estudada atualmente, são as WIMPs. As WIMPs, elas são uma classe de partículas específicas que surgem do nosso modelo padrão de física de partículas. Elas têm algumas características que concordam com a partícula de matéria escura. Elas são não relativísticas, elas não interagem entre si, elas não interagem com fótons, né, com radiação eletromagnética, nem emitem, nem absorvem.
elas também não decaem facilmente, porque a gente espera, né, que a quantidade de matéria escura no início do universo e atualmente seja mais ou menos a mesma quantidade. Então, essas WIMPs são os candidatos ideais para matéria escura. Outra possibilidade, né, aqui só para reforçar, as WIMPs é um acrônimo, né, para partículas massivas de interação fraca. Outra possibilidade seriam os áxions. Os áxions eles surgem de outro problema da cronodinâmica quântica para resolver simetria. Então, eles também é um problema muito parecido com o problema da matéria escura, né? Essa partícula que eles precisam é muito parecida com a partícula da astrofísica da matéria escura, e por isso que eles acabaram associando os dois temas. Só que ao invés, né, de formular essas hipóteses de partículas exóticas, alguns cientistas eles procuram seguir por outra linha, né, de pesquisa, onde ao invés da gente postular a existência dessa massa extra invisível, a gente talvez tenha que corrigir a nossa teoria da gravitação. E esse caminho, né, não é tão bem aceito pela comunidade científica. Um dos fatos é porque a nossa teoria da gravitação, a maior teoria da gravitação, que é a teoria da relatividade geral do Albert Einstein, ela tem uma capacidade preditiva muito grande. Ela consegue explicar uma ampla variedade de fenômenos com muita robustez. Então, alguns cientistas, né, acham que seria pouco provável, né, que a gente devesse fazer alguma alteração na teoria da relatividade geral para resolver esse problema. Por isso que essa modificação da teoria gravitacional não é tão aceita, né? A gente acabaria entrando em um problema maior ainda. Então, essa modificação ela é conhecida pela MOND, que é a teoria mais difundida sobre essa modificação da gravitação, que é a dinâmica newtoniana modificada, né, que propõe um elemento de correção nas escalas das galáxias, dos aglomerados, para a teoria da gravitação. Então, à medida que a gente tem acelerações muito baixas, né, que são o universo em larga escala, como na proporção das galáxias, a gente precisaria de uma correção na segunda lei de Newton. Então, como eu comentei, essa não é a teoria mais aceita por uma série de motivos, dentre eles porque a gente precisaria corrigir a relatividade geral. Então, a gente considera, né, a existência dessa partícula exótica, que só pode ser percebida através do seu efeito da atração gravitacional sobre a matéria comum, né, de sinônimo de ordinária e bariônica. E isso persiste como um dos principais dilemas da astrofísica, porque mesmo a gente sabendo que existe esse problema, desde o início do século passado e à medida que depois da década de 1980 os detectores, né, de matéria escura passaram a ficar cada vez mais sofisticados, a gente ainda não conseguiu detectar nenhum sinal desse tipo de partícula. Então, a partir desse episódio histórico, a gente consegue fazer uma análise historiográfica dele, né, utilizando alguns pressupostos epistemológicos, né? Nesse caso, nesse artigo, eu utilizei os pressupostos do Thomas Kuhn, que vocês já estudaram na disciplina de SPIA. Então, Thomas Kuhn, ele compreendia, né, o desenvolvimento da ciência a partir da história da ciência. Então, para a gente conseguir entender como se constrói o conhecimento científico, é imprescindível que a gente conheça a história dele. Por isso que a gente utilizou, né, essa filosofia do Thomas Kuhn para conseguir analisar o episódio da matéria escura. Então, fazendo, né, essa conexão com os conceitos do Kuhn, quando os astrônomos eles estavam estudando a dinâmica celeste, os problemas de pesquisa, né, ao qual eles partiram, que motivavam eles, não era intencionalmente para causar uma modificação na teoria gravitacional, nas leis de Newton, nas leis de Kepler. Então a gente entende que o que eles estavam fazendo nessa época era a execução da ciência normal, né? Eles estavam fazendo experimentos com base no que eles já conheciam para tentar, né, obter mais dados e estudar as galáxias e os aglomerados, mas sem a intenção anterior de causar uma modificação no corpo teórico, né? Então, pela própria definição do Kuhn, né, são aquelas pesquisas, né, que são firmemente baseadas nas realizações científicas passadas, nesse caso, na física clássica.
Então, essa ciência normal, ela está imersa, né, em paradigmas, como vocês já estudaram, que é um dos conceitos do Thomas Kuhn. Esses paradigmas são tantos os conjuntos de leis, métodos, técnicas, pressupostos teóricos que os cientistas possuem quando eles vão fazer algum experimento ou análise de algum dado. E esses paradigmas, né, principalmente o paradigma kepleriano e também o paradigma da composição do universo, ele acabou sendo abalado quando os métodos, né, as leis e as teorias que eles tinham em mão passaram a ser insuficientes para explicar todos os fatos, né? E nesse caso, as curvas de rotação, tanto das galáxias quanto dos aglomerados. Então, a percepção desse fenômeno anômalo, né, no nosso paradigma, foi fundamental na trajetória da descoberta científica da matéria escura. Aqui, um ponto importante, a gente está utilizando o termo descoberta científica, mas é importante frisar que descoberta geralmente é associado a algo que acontece em um determinado momento de tempo muito específico por um cientista só. Mas não é essa concepção que a gente se aproxima mais da ideia de Thomas Kuhn, que é um desenvolvimento complexo que se estende tanto no espaço quanto no tempo e é influenciado por diversos sujeitos, como a gente já viu. Como a gente já viu também, Vera Rubin teve um papel fundamental nessa trajetória, e justamente também para a consolidação da existência da matéria escura como constituinte do universo. Então, o trabalho da Vera Rubin, com mais de 75 galáxias espirais meticulosamente analisadas, seus gráficos e a identificação das curvas de rotação plana para todas elas, eles acabaram fornecendo, né, as bases para que houvesse o convencimento da sociedade, da comunidade científica, de que a matéria escura realmente era um componente que deveria existir no nosso universo. Então, essa dificuldade para promover o convencimento, né, para a aceitação de que a matéria escura existe, mas não poderia ser observada, certamente influenciou nesse longo tempo que levou para ela ser aceita, né, e a presença dela ser aceita como um componente no universo. Então, como o Rubin disse, as pessoas compreenderam que se eles quisessem, né, salvar as leis de Newton, a gente teria que assumir muito mais matéria que não fosse luminosa. Então, esse problema ele se agrava ainda mais se a gente, né, reflete com o que a gente conhece hoje, que essa matéria invisível, ela compreende mais de 85% da matéria do universo. Então, por isso que foi algo que demorou muito tempo para a área da astronomia, astrofísica e cosmologia conseguir consolidar esse conceito, né, como um conceito que é estudado, que é ensinado nas universidades. Então, essas discussões que eu acabei de trazer sobre Thomas Kuhn, elas não são estanques no que diz a natureza da ciência. A gente poderia analisar o episódio por outras visões epistemológicas, como eu já vou mostrar algumas possibilidades mais para frente. E além disso, né, a gente consegue ver desse episódio que as relações de gênero e ciência elas se mostram também na matéria escura. Então, Rubin também faz parte, né, daquele grupo das cientistas mulheres relegadas à laurea do Prêmio Nobel, né, como Jocelyn Bell Burnell, por exemplo. E esse contexto de subrepresentação nos resultados, né, das ciências, como na descoberta da matéria escura, revela um campo frutífero para discussões. Então, a gente vai aproveitar esse tema justamente para o próximo artigo que eu já vou apresentar. Então, apesar de que, né, a matéria escura ela tenha surgido, né, essa hipótese, praticamente das mesmas evidências da qual surgiu a energia escura acabou resultando na laurea de prêmio Nobel, né, para alguns cientistas. Já a matéria escura não, né? Então, Vera Rubin acabou não sendo, né, a sua contribuição sendo homenageada, né, através desse prêmio que é tão importante para a ciência, né? Então, por isso, a gente acabou vendo como campo para discussão e para o desenvolvimento do segundo artigo, que também surgiu do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema, né, e o título é O Universo Escuro para as Mulheres, Gênero e Ciência na Trajetória de Vera Rubin na Astronomia. Eu não vou apresentar esse artigo na apresentação de hoje, porque eu vou apresentar os resultados do projeto de mestrado, mas fica aqui a sugestão de leitura. Nesse artigo, a gente trata algumas
discussões sobre gênero e ciência utilizando alguns estudos de historiadoras da ciência, como a Londa Schebringer, e a gente faz algumas conexões entre episódios da trajetória científica de vida da Vera Rubin com alguns mecanismos de opressão que as mulheres sentem, né, e sofrem quando elas estão imersas nesse ambiente acadêmico científico. Então, no meu projeto de mestrado, que eu iniciei no ano de 2024, eu, né, busquei dar continuidade a essa pesquisa, né, como entrando, né, no mestrado profissional e sendo professora, um dos objetivos é a construção de um produto educacional, ou seja, um material que pudesse ser utilizado por outros professores e ser aplicado em sala de aula. Então, dando prosseguimento para a pesquisa, eu busquei construir um material onde a matéria escura e esse legado da astrônoma Vera Rubin pudessem ser abordados nesse contexto educacional também. Além disso, no mestrado, eu busquei também abranger, né, essas discussões de natureza da ciência para além do Thomas Kuhn e utilizar outros referenciais epistemológicos. Nesse caso, a gente utiliza o Paul Feyerabend. Como questão de pesquisa, então, para o mestrado, a partir do seguinte problema: de que maneira a implementação de uma unidade de ensino, mediada por materiais de divulgação científica sobre episódios históricos da física, em especial a descoberta da matéria escura e o legado da astrônoma Vera Rubin, pode contribuir para o ensino de física e para a abordagem da natureza da ciência no ensino médio? Então, esses materiais de divulgação científica que eu estou citando no problema de pesquisa são 3 vídeos de divulgação científica para as redes sociais e também para o YouTube, onde a gente explora tanto a descoberta da matéria escura, sua importância para a estrutura das galáxias, do universo e umas questões filosóficas que a gente pode tirar do episódio. Então, fazendo a análise e reflexão, agora utilizando os pressupostos do Feyerabend, se a gente, né, fosse descartar as teorias científicas apenas quando a gente encontra um erro nelas, a gente acabaria ficando sem teoria científica nenhuma. Nenhuma é imune a algum erro. Então, Feyerabend entende que toda teoria ela tem o seu certo limite de validade. Então, antes de descartá-la completamente, o que a gente faz é recorrer a uma hipótese auxiliar ou uma estratégia provisória, que foi o que foi feito com a teoria gravitacional. A gente encontrou um problema, né, que era o da massa faltante, e o que a gente fez foi recorrer a uma hipótese auxiliar. Aqui a gente tem 2 possibilidades de hipóteses auxiliares, né? Como já comentei, a gente tem a hipótese da matéria escura, mas também tem a hipótese da modificação da dinâmica newtoniana. Então, essa hipótese, que a gente chama de hipótese ad hoc, elas podem manter uma teoria operacional até que a gente tenha mais avanços, tanto técnicos quanto conceituais, para conseguir compreender onde há essas falhas e construir uma nova explicação. Então, isso, né, essa discussão ajuda também a gente a interpretar a parte da rivalidade entre esses 2 paradigmas, né, da hipótese da matéria escura e da Monde. Então, esses 2 paradigmas, né, tanto a hipótese da matéria escura quanto a Monde, eles partem de pressupostos completamente distintos, né, e também excludentes. Se existe matéria escura em quantidade suficiente, a gente não tem mais a necessidade de modificar a dinâmica newtoniana. Já se a Monde estiver correta, a gente não precisa mais dessa grande quantidade de matéria invisível no nosso universo. Então, a gente pode, né, definir isso a partir de um conceito de Feyerabend, que Thomas Kuhn também tem um conceito equivalente. No caso do Feyerabend, ele partiu da utilização na matemática, que era utilizada desse conceito, que é a incomensurabilidade. Então, pode-se dizer que essas 2 abordagens, elas são, de fato, incomensuráveis, né, porque elas são também excludentes, né. Se eu aceito uma teoria, eu não tenho a outra. Então, são pressupostos teóricos profundamente distintos. Por conta desse traço de serem incomensuráveis, a gente pode dizer que a gente não consegue fazer a comparação direta entre as 2 de modo algum, né. Mas isso não significa que a gente tenha que rejeitar alguma delas, né, se a gente passa a aceitar uma como nosso consenso. Ao contrário, a gente precisa da existência dessas 2 hipóteses incomensuráveis, justamente para que a gente tenha o pluralismo, né, metodológico, como disse Feyerabend,
que são esses diferentes vieses metodológicos que a gente pode seguir na pesquisa científica, para diversificar e aumentar a crítica no debate científico. Então, a MOND ela tem os seus pontos onde são positivos os seus resultados, ela é eficiente em reproduzir as curvas de rotação das galáxias, mas ela enfrenta sérias limitações, né? A matéria escura, ela consegue explicar não somente as curvas de rotação, mas ela consegue explicar as dinâmicas das galáxias em aglomerados, os efeitos de lente gravitacional, a radiação cósmica de fundo, a abundância de elementos leves no universo e a formação das estruturas em grande escala. Então, a MOND, ela não tem esse alto poder preditivo. Ela consegue explicar as curvas de rotação de galáxias, só que quando a gente tem os problemas das dinâmicas do aglomerado de galáxias, ela já não consegue ser suficiente para explicar esse problema, necessitando ainda uma matéria adicional. Então, é mais conveniente para os cientistas adotarem apenas um tipo de matéria adicional, que é a matéria escura. Então, um dos principais problemas, já nesse caso, para a matéria escura é justamente a sua detecção direta. Como eu disse, os experimentos em laboratórios eles ficam cada vez mais sofisticados desde a década de 1980. Mesmo assim, a gente não conseguiu identificar nenhuma partícula de matéria escura, seja nos detectores, seja nos aceleradores de partículas para sua produção. Então, esse caráter especulativo inerente à formação de estruturas a qual a matéria escura está relacionada, né, que também há na cosmologia e na astronomia, acaba salientando essas reflexões filosóficas que a gente pode fazer. Então, a matéria escura, segundo a Vera Rubin, é tão importante para a nossa compreensão do tamanho, da forma e do destino final do universo que sua busca provavelmente dominará a astronomia nas próximas décadas. E isso é justamente o que a gente veja atualmente, né? Na cosmologia, em particular, o nosso atual modelo cosmológico depende primordialmente da matéria escura, né? Está na sua base. Então, nosso modelo de concordância é o lambda-CDM. Lambda está associado à constante cosmológica da energia escura, né, que prevê a expansão do espaço-tempo. Já a CDM vem de Cold Dark Matter, né, matéria escura fria. Então, a matéria escura fria ela é tão importante tanto para a astronomia quanto para a base da cosmologia, que é o modelo cosmológico. Então, nesse caso, né, ela vai ser importante desde as primeiras fases do universo, né, desde a criação dos primeiros elementos químicos na nucleossíntese primordial. Ela também vai ser importante para a formação do universo em grande escala, como a gente já conseguiu identificar nas simulações numéricas para a formação das estruturas. Então, quando a gente considera uns modelos com matéria escura, formam-se primeiro as protogaláxias, que se fundem e originam as galáxias individuais. Em seguida, a gente tem a formação dos aglomerados de galáxias, e esse processo é conhecido como formação hierárquica, né? E exige bilhões de anos para a formação dessa estrutura e da distribuição quase homogênea, né? E depende da distribuição quase homogênea da matéria escura. E isso, né, essa formação hierárquica concorda, né, quando a gente considera a matéria escura justamente com o que a gente espera para a formação do universo e como o universo se apresenta. Então, atualmente, né, a gente tem ferramentas, né, como telescópios mais avançados que buscam esclarecer, né, essa nossa teoria. Então, algumas observações recentes do telescópio espacial James Webb, eles indicavam que a existência das galáxias massivas em épocas, a existência, né, das galáxias massivas em épocas mais antigas do que era previsto pelo modelo Lambda-CDM, e esse problema é chamado de satélites ausentes. Então, aqui a gente veja que a própria matéria escura, apesar, né, da gente utilizá-la como consenso, ela também tem alguns problemas e, como consequência, o modelo cosmológico também, né? Então, nas simulações, prevê-se que grandes galáxias deveriam ser orbitidas por centenas ou milhares de pequenas galáxias satélites, mas a gente não consegue encontrar, né, a partir dos dados de observação, esse número de galáxias satélites. O que a gente espera, né, é que à medida que os instrumentos fiquem mais sofisticados, a gente consiga determinar e solucionar esses problemas. Uma das alternativas é o próprio Observatório Vera Cooper-Rubin,
em homenagem a Vera Rubin, que é o maior observatório astronômico do mundo, que fica no Chile, né, e ele talvez possa nos ajudar a localizar e estudar essas galáxias anãs, que poderiam explicar essa falha no modelo cosmológico, consequentemente, uma falha na matéria escura também. Uma curiosidade é que a partir de hoje, né, o Observatório Vera Cooper Rubin ele começou a fazer o maior levantamento do universo que já foi feito até hoje. Então, talvez as nossas soluções venham a partir das descobertas por esse observatório. Então, Feyerabend também pode nos auxiliar a refletir nessas situações onde os resultados observacionais, empíricos, eles são ambíguos. Então, a gente tem dados que corroboram, tem dados que acabam divergindo do que é esperado, né? Então, para isso, para a gente conseguir escolher uma teoria, a gente precisa recorrer a critérios adicionais, né? E a matéria escura ela prevalece em grande parte porque ela oferece, como eu já comentei, um arcabouço teórico mais extenso, ela é capaz de integrar diferentes fenômenos em uma estrutura teórica que é relativamente simples, mais simples do que a MOND e suas outras concorrentes. Ela concorda com nossa teoria da relatividade geral, né, a teoria gravitacional mais aceita, e também oferece oportunidades objetivas de desenvolvimento, né, então tem uma certa capacidade preditiva. E isso acabou contribuindo para que ela se tornasse a hipótese mais difundida e articulada no interior das áreas científicas. Então, aqui eu trouxe uma pesquisa dos autores Lee, Malves, Brito e Nascimento, publicada em 2022, que eles analisaram as quantidades de artigos publicados entre 1962 e 2018 no Astrophysics Data Science sobre publicações sobre matéria escura e sobre MOND. E eles compararam e encontraram que há muito mais pessoas publicando, escrevendo e lendo sobre matéria escura, o que, consequentemente, contribui para a sua circulação e para a sua propaganda, né, que é um elemento tão importante, como já disse Feyerabend, para reforçar a popularidade de uma certa teoria científica. Isso não significa que a MOND deve ser de forma alguma abandonada, né? Pelo contrário, ela tem que existir para que a gente não fique estagnado, né, na aceitação acrítica de uma teoria hegemônica. Então, a MOND é uma proposta válida, ela é publicada em periódicos de prestígio e ela desempenha um papel muito relevante no debate científico sobre a matéria escura. Então, essa competição entre esses paradigmas, ela é uma parte constitutiva do desenvolvimento da ciência, né, e não deve ser apagada das narrativas históricas. E em conformidade com os pressupostos feyerabendianos, a matéria escura é a mais aceita, mas a MOND também tem a sua contribuição para a ampliação do nosso pensamento crítico. E isso justamente vai de encontro, né, com o favorecimento da pluralidade de ideias, que é um dos pressupostos do Feyerabend, e garante o caráter dinâmico da ciência, né, que é permeada por controvérsias e revisões que acontecem ao longo do tempo. Então, nas palavras do próprio filósofo, nenhuma teoria jamais está de acordo com todos os fatos conhecidos em seu domínio, e a dificuldade não é criada por afirmações infundadas, nem o resultado de procedimentos descuidados é criada por experimentos e medições da maior precisão e confiabilidade. Então, cada vez que a gente vai aprimorando o nosso arcabouço teórico, a gente vai encontrando mais anomalias. Ou seja, justamente esse avanço, né, esse simultâneo entre proposições teóricas e investigações experimentais, que permitem também com que surjam, além das anomalias, as novas possibilidades elucidativas para os nossos problemas da ciência. O que a gente pode entender desse episódio histórico é que se, após um longo período, né, como mais de um século de pesquisas, não houver qualquer evidência direta da existência da matéria escura, a gente não conseguir identificar, mesmo com os experimentos mais tecnológicos, nenhum sinal de matéria escura, a gente vai ter um cenário bem desconfortável, né, para os astrônomos, para os astrofísicos. E a gente pode, talvez, reinterpretar no futuro, né, de forma retrospecta, como uma solução provisória, mas a gente só vai saber isso no futuro. E é esse movimento, justamente, que faz com que a própria ciência se mantenha viva. Você sabia? Então, agora, para finalizar a apresentação, eu vou mostrar para vocês 2 dos vídeos que foram produzidos no contexto do meu mestrado. O primeiro fala sobre esse artigo que acabei de mostrar para vocês, né, sobre o desenvolvimento da matéria escura. E o segundo vídeo que eu vou mostrar para vocês fala um pouco mais sobre a trajetória de vida e acadêmica da Vera Rubin. Eu gostaria que alguém me informasse se está conseguindo ouvir quando o vídeo começar. Você sabia que tudo que a gente vê
Estrelas, planetas e até você representa só 5% do universo? E os outros 95% do cosmos? Acreditamos que tudo isso é feito de matéria escura e energia escura. A matéria que vemos é conhecida como matéria bariônica. É tudo o que interage com a luz. Mas a maior parte do universo não interage com a luz, sendo invisível para nós. Essa matéria invisível foi notada pela primeira vez por Fritz Zwicky na década de 1930, a partir do estudo do aglomerado de galáxias de Coma, percebendo que elas se moviam rápido demais para a distribuição de massa visível, mas a importância da descoberta não convenceu seus colegas cientistas, fazendo com que esse problema permanecesse esquecido por quase 40 anos. Décadas depois, eu, Vera Rubin, em conjunto com meu colega de pesquisa Kent Ford, fornecemos fortes evidências da existência da matéria escura, ampliando o estudo sobre a dinâmica das galáxias espirais. Conseguimos perceber que elas giravam tão rápido que a massa visível era insuficiente para manter suas estruturas. Era preciso algo mais, a matéria escura. Você pode estar se perguntando, como sabemos que ela existe? Esse é um dos maiores mistérios da cosmologia. Só percebemos a matéria escura através da gravidade. Pelo fato de não conseguirmos enxergá-la, ela é um tipo de matéria não bariônica. E tudo isso surgiu não com uma explosão, mas com a expansão do próprio espaço há 13,8 bilhões de anos. De um ponto mais quente e denso do que qualquer coisa que possamos imaginar, o universo surgiu. Hoje, o que é um consenso entre a comunidade científica é que, a partir de pequenas imperfeições, a gravidade começou a construir galáxias no universo, usando a matéria escura como andaimes invisíveis. Pequenas regiões com mais matéria escura cresceram primeiro, formando estruturas invisíveis que atraíram os gases que formariam as primeiras estrelas e galáxias, num processo hierárquico que continua até hoje. A ciência nos mostra um universo muito mais estranho e magnífico do que os nossos olhos podem ver. Em algum lugar, algo incrível espera para ser descoberto. E talvez o próximo a desvendar esse mistério seja você. E o segundo vídeo... Você sabia que a maior parte do universo é invisível? Eu sou a astrônoma Vera Rubin e ajudei a entender o que existe nesse enorme setor escuro do universo. Embora, ironicamente, minhas próprias contribuições quase tenham sido invisibilizadas. Desde a década de 1930, os cientistas enfrentaram o seguinte enigma: o efeito gravitacional de galáxias e de aglomerados era muito maior do que o esperado para a massa visível por nós. Então, nos anos 70, eu, em conjunto com meus colaboradores de pesquisa, iniciamos nossos estudos sobre a rotação de galáxias espirais. Nesse processo, notamos uma anomalia. As estrelas nas bordas galácticas giravam tão rápido quanto as do centro. As curvas de rotação das galáxias, ou seja, a velocidade de rotação em função da distância ao centro, não diminuíam nas regiões externas, como previsto pela física clássica. Ao contrário, permaneciam praticamente planas. Isso fez com que pensássemos que a única explicação para a galáxia não se despedaçar era a presença de algo com muito mais massa, um halo gigante de matéria invisível, ou como chamamos atualmente, matéria escura. Meu trabalho foi um dos responsáveis por fornecer as evidências mais fortes para demonstrar à comunidade científica a existência da matéria escura. Mas enquanto ajudávamos a revelar esse universo invisível, enfrentei muitas barreiras para ser reconhecida aqui na Terra. Ainda na escola, um professor de ciências tentou me desencorajar, dizendo que eu me sairia melhor se ficasse longe da ciência. Também fui rejeitada no programa de doutorado da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. A resposta veio em uma carta: não aceitamos mulheres no curso de astronomia. Em meio a esses desestímulos, em 1965, me tornei a primeira mulher autorizada a acessar o famoso Observatório Palomar. Apesar disso, no local me deparei com a falta de banheiros femininos. Fiquei indignada e tive que tomar uma providência. Recortei uma saia de papel, colei na porta do banheiro masculino e disse: agora tem.
Em 1972, fui convidada para palestrar no prestigiado Cosmos Club. Lá, descobri que mulheres não podiam entrar pela porta da frente apenas por uma entrada lateral. Mesmo assim, apresentei meu trabalho e deixei claro que nunca mais aceitaria esse tipo de prática discriminatória. Meu legado para a ciência é imenso. Não apenas ajudei a transformar nossa compreensão do cosmos, ao mostrar que grande parte da matéria do universo é invisível, como também me tornei uma voz na luta pelo reconhecimento das mulheres cientistas, porque as portas que um dia tentaram nos fechar jamais devem voltar a existir. E na ciência, todas as mulheres devem entrar sempre pela porta da frente. Você Então, essas são algumas das referências que eu utilizei para a apresentação de hoje. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Oi, Ju, estou iniciando a câmera aqui. Obrigada pela sua apresentação. Eu já assisti algumas vezes, né? Bem que essa última parte sobre o Feyerabend eu não tinha assistido ainda, só tinha lido no trabalho que você, na qualificação. Chegou mais um estudante aqui, o Pedro. Boa noite. E a gente tem Aldair, João e Amanda online. Só faltou o Kaique mesmo. Ops, eu tô clicando no lugar errado, gente. Desculpa. Quero abrir para perguntas, comentários, o que vocês acharam, se já conheciam algo sobre. Por favor, falem. Eu já tinha ouvido falar sobre a Vera Rubin pelo projeto do Meninas da Ciência, mas eu não conhecia a história, não sabia o que ela tinha estudado. Foi a primeira vez que eu vejo mais a fundo, assim. Ouviu, Júlia? Aham. Mas foi em qual atividade do Meninas da Ciência? Foi na atividade do CIPETS, que a companheira dela me convidou para ficar no stand, ajudando a divulgar o projeto. E aí, enquanto eu apresentava para as pessoas, também estava sendo apresentado para mim. A gente estava apresentando provavelmente o jogo, um dos jogos, né? Um dos jogos. Lá tinham algumas características de cada uma das cientistas, né, que era para ajudar a adivinhar. Então, eu li algumas coisas sobre ela, sim por cima. A Júlia era bolsista no ano que a gente desenvolveu o jogo Trilha das Cientistas. Né? E, gente, não fiquem acanhados. Primeiro, parabéns, Gília. Obrigada. Ali, mais para o debate, assim, sabe? Não porque eu acho que eu não sei muito sobre matéria escura e tudo isso. Ali dentro do contexto que a gente estava vendo sobre as epistemologias, Monde e a matéria escura. Matéria escura a gente encaixou dentro da ciência, do que a gente chama de ciência normal, né? De acordo com o Kuhn ali, né? Então, a ciência normal seria a física clássica, se a gente for analisar o episódio da descoberta da matéria escura. Hoje em dia, a gente pode compreender a matéria escura como a ciência normal, porque ela é o consenso. Mas, antigamente, lá no início do século passado, ela não era. Né? Ela era anomalia. Mas ela seguiu aquele paradigma da época, né? Ou dá para dizer isso, né? Na verdade, ela acabou abalando o paradigma da época, porque a gente não compreendia a matéria como uma matéria invisível, que não interage com a luz. A gente presumia que a matéria interagisse com os fótons. Então, a matéria escura ela é completamente diferente do que a gente concebia no paradigma de matéria, por exemplo. Então dá para considerar a revolução científica ali, naquele caso, ou não? Então, alguns autores, né, entendem a matéria escura como um episódio de revolução científica, porque ela acabou abalando o paradigma da matéria e também da gravitação. Só que, né, a gente ainda não detectou nenhuma partícula de matéria escura, então ela não está tão consolidada para que a revolução científica, né, realmente seja postulada, né? Então a gente precisa, para alguns autores, a gente encontrar a matéria escura, né, a partícula elementar de matéria escura, para que seja consolidado o episódio de revolução científica.
Por isso que a gente está tratando ali só como uma descoberta científica e não como uma revolução, como o passo final, né, da teoria do Kuhn. E ali foi mencionado sobre o tempo. Daqui a um tempo a teoria pode ser reinterpretada. O que seria o tempo considerado viável? A gente sabe dizer isso ou não? Então, vai depender atualmente, né, dos resultados que a gente vai ter no nosso maior observatório, que é o Observatório Vera Cooper-Rubin. Se o observatório conseguir identificar alguma prova mais contundente que seja injustificável, né, alguém questionar a existência da matéria escura, então esse seria o tempo suficiente para que a gente pudesse dizer que aconteceu realmente uma revolução científica na física, na astronomia, nesse caso, no século passado. Entendi. Não, viu? Então, Júlia, tu tem que defender logo o teu mestrado, porque já pensou se algo muda? A tua análise muda? Eu espero que ele Tu já vai estar engatilhada para fazer a próxima parte da tua pesquisa, que é com os novos dados. Sim, o observatório começou a funcionar hoje. Então, eu acho que até amanhã ou daqui um mês ainda não tenhamos matéria escura, não tenhamos alguma alternativa. Exatamente. Senão, eu vou ter que repensar toda a minha pesquisa, né? Então. Vamos torcer para a ciência um pouquinho mais devagar. Mas ele vai levar 10 anos para fazer isso. Então, estou salve. Então. Tá bom. Os vídeos que você apresentou ali no final tinha o nome de mais 2 pessoas, acho. São colegas seus de mestrado ou você fez essa atividade na escola onde você dá aula e são alunos seus? Então, quando eu vim para o mestrado em Araranguá, o professor Felipe, que é um dos professores ali que é ligado com essa área de epistemologia, história da ciência, ele acabou submetendo um projeto para o IFSC de Araranguá para a gente construir materiais didáticos de divulgação científica sobre matéria escura. Então, nesse contexto, surgiu o projeto Divulgação Científica e Mulheres na Ciência, Vera Cooper-Rubin e a Matéria Escura. E nesse projeto, eu sou orientadora de 2 alunos bolsistas de iniciação científica do curso de licenciatura em Física ali no IFSC de Araranguá. E a gente, né, em conjunto, eu, esses 2 bolsistas, mais alguns 2 professores ali no IFSC, a gente faz reuniões semanais dentro do projeto. E o nosso objetivo é conseguir desenvolver esses 3 vídeos. Então, 2 já estão bem encaminhados e a gente ainda está elaborando o 3º. E eles vão ser utilizados no meu mestrado. Então, os 2 nomes ali é o Lucas e o Maurício. Eles são os bolsistas IC que estão ajudando a construir os materiais. Muito bacana o projeto. Ô, Júlia, explica pra gente, já encaminhando a pergunta da Gidiane, como que você vai usar os vídeos na sala de aula, no projeto, enfim. Então, no mestrado profissional, que é voltado para os professores, a gente precisa fazer um produto educacional, que, como eu já tinha comentado lá no início, é um material que ele tem que ser utilizado em sala de aula e depois ele pode ser reproduzido por outros professores em outros contextos. Então, no meu caso, eu escolhi fazer uma sequência didática no formato específico que a gente chama de unidade de ensino potencialmente significativa, que eu não sei se vocês já viram em alguma disciplina de metodologia, que ela foi desenvolvida pelo Marco Antônio Moreira, que é um dos pesquisadores físicos, né, aqui do Brasil, muito renomado. E ele desenvolveu essa sequência didática com alguns passos específicos. E dentro dos critérios que precisam ter, né, nos 8 passos das UEPs, é a necessidade de um organizador prévio, que seria basicamente uma situação problema, um texto, um vídeo, um filme, algo que motive a apresentação dos conteúdos de física naquele contexto ali. Então, no meu caso, o organizador prévio que eu escolhi foi os vídeos, né, da matéria escura. Esse organizador prévio, ele não necessariamente ele precisa estar no nível de conhecimento que os alunos têm a respeito do assunto. Ele pode ter um nível de complexidade maior. Então, ali no vídeo da matéria escura, eu falo sobre vários assuntos que provavelmente é a primeira vez que os alunos vão estar vendo. Mas, à medida que as aulas, né, vão aprofundando os conteúdos, né, a gente passa da física clássica e vai chegando na física moderna, aquele vídeo que funcionou como um organizador prévio das ideias que seriam abordadas e também como um motivador, né, um material motivador, ele vai passar a ser melhor compreendido pelos alunos. Então, por isso que a gente tem 3 vídeos,
cada vídeo a gente reforça bastante as mesmas ideias, mas também a gente vai acabando trazendo um grau de complexidade aos 3 vídeos à medida que a gente vai aprofundando as discussões e também que acontece no decorrer das aulas. Obrigada. Mais perguntas? Pessoal que está online, Amanda, João, Aldair. É engraçado que a pergunta que esse João aqui fez, ele sempre me faz nas aulas. Quando a gente estava discutindo coisas, não estava? Eu sempre perguntava sobre, tá, mas isso é uma revolução científica? É porque eu tenho dificuldade um pouco de enxergar às vezes, sabe? Porque, por exemplo, a pergunta surgiu ali pelo ponto de vista de que a discussão sobre matéria escura parte do pressuposto de que relatividade geral e tudo parte do pressuposto que aquilo está correto, entendeu? Daí eu penso que aquilo está imerso num paradigma muito forte, muito consolidado. E por isso que eu às vezes tenho dificuldade de ver, enxergo isso como uma revolução científica, sabe? Porque a outra concorrente, vamos dizer assim, Monde ali, ela é totalmente disruptiva, ela é bem diferente. Ela parte de que a gente precisa reinterpretar a teoria de gravitação, né? Bom, talvez se a gente olhar para a relatividade geral, porque como eu comentei, a matéria escura ela surgiu da necessidade dos cientistas de salvar a teoria gravitacional. Como você falou, um paradigma bem consolidado. Só que para fazer isso, eles precisaram mudar completamente a concepção que eles tinham sobre matéria. Então, na física, a gente não tem só um paradigma, a gente tem vários paradigmas, né? Várias áreas de conhecimento dentro da física. E um desses que foi abalado mais profundamente foi o que a gente concebia como matéria. Então, a matéria escura ela tem muitos componentes que a gente nunca conseguiu determinar em nenhum tipo de matéria detectável, em acelerador, em experimentos de detecção. Né? A gente nunca conseguiu produzir ou identificar nenhum ruído, sinal de matéria escura. E, né, apesar dela ter várias evidências, no caso, né, a gente não consegue identificar esses ruídos ou interação com radiação eletromagnética, mas a gente enxerga ela pela ação gravitacional. Então, se a gente for, né, analisar esse ponto de vista pela ação gravitacional e pelas evidências gravitacionais, a gente poderia dizer que já aconteceu a revolução científica, só que é de uma forma bem diferente do que a gente presumia. Mas se a gente ainda, né, sentir a necessidade de que haja um sinal de matéria escura, a identificação de uma partícula, né, com essas características, a gente poderia dizer que sim, aconteceu a revolução, porque acabei comentando ali, né, ela precisa de pelo menos 5 características que diferem drasticamente do que a gente concebia por matéria. Então, os neutrinos foram considerados a primeira possibilidade, mas a gente precisaria de neutrinos que fossem não relativísticos, né, características parecidas com os neutrinos, mas não relativísticos, e isso nunca foi identificado, né, uma partícula com velocidade muito baixa. E é o que a gente precisaria para matéria escura. Além disso, elas não podem interagir muito entre si, elas não podem decair também ao longo do tempo, porque a gente presume que a quantidade inicial, desde lá do Big Bang até atualmente, seja a mesma no universo, né, para conseguir manter a formação de estruturas, né, e a estabilidade do universo. Elas não podem interagir de outra forma a não ser pela radiação, pela interação eletromagnética, né? Então, ela não interage por radiação, por força eletroforte, eletrofraca, né? Só radiação eletromagnética. Então, existem muitos atributos que esse tipo de matéria precisa ter, que difere drasticamente do que a gente entendia antes, né? Então, por isso que ela demorou para ser aceita e por isso que algumas pessoas tratam isso como um episódio de revolução científica, outras são mais cautelosas, né? Acham que a gente só pode afirmar isso depois que a gente conseguir provar com a existência, né, da matéria escura e quando a gente conseguir entender, né, qual é a sua natureza mais elementar. Muito bem. Só para ver se eu entendi direito, a teoria modificada não é uma teoria da matéria escura, então? Não, na gravitação modificada não tem matéria escura dessa forma, mas quando a gente chega na escala dos aglomerados de galáxias, a Monde ela também precisa de uma quantidade adicional de matéria, que não é a matéria escura, mas ela precisa de mais matéria porque a correção que ela faz na segunda lei de Newton não é suficiente para explicar os aglomerados de galáxias. Então, o que os astrônomos, né, se propuseram escolher?
Bom, já que, como nas duas teorias a gente precisa de matéria, de um componente adicional de matéria, é mais conveniente a gente aceitar que existe a matéria escura. Tem coisa que vai adicionar também, mesmo por dificuldade, menos do que a gente tem. Tá? Isso. Aí é naquela parte do... Eu não sei se a parte do Feyerabend ali que você usou, ele para ver se eu entendi direito, ele fala que em vez de já começar, sei lá, na ideia do Kuhn, já começar a fazer uma revolução, ele mantém a teoria ali e deixa essas duas, no caso essas duas, né, mas várias hipóteses que não são que são incomensuráveis, mas essa incomensurabilidade é ainda meio que na ideia do Kuhn também? É um pouco diferente? Não, então, é ótima essa pergunta. A matéria escura e a MOND, elas são incomensuráveis, tanto quanto o Feyerabend, a teoria deles tem alguma certa semelhança, os dois, eles trocavam cartas, eles tinham uma certa intimidade, o Feyerabend, ele cita bastante o Kuhn ao longo do livro dele, só que uma coisa que o Feyerabend, né, perdão, era completamente contra, era a formulação de uma teoria para o desenvolvimento da ciência, e ao contrário do que o Kuhn faz, né? O Kuhn coloca conceitos, estrutura ali, o que precisa acontecer para a gente ter uma revolução científica. Feyerabend era contra isso. Então, pelo que você perguntou ali no início da pergunta, se a gente fosse levar em conta, né, a teoria do Thomas Kuhn, é como se a MOND tivesse um papel bem secundário, né, na matéria escura, porque depois que acontece a revolução científica, a gente meio que descarta, né, essas teorias alternativas. Já o Feyerabend não, o Feyerabend dá o protagonismo para essas teorias científicas alternativas e coloca nelas um papel importante para a própria construção do conhecimento científico, porque a gente precisa de alguém, né, pesquisando e encontrando falhas na matéria escura, propondo alternativas para que a gente consiga formular respostas para essas falhas e assim tenha o desenvolvimento da ciência. Então, é justamente isso. Ali a questão da incomensurabilidade, né? Os dois utilizam esse termo, né, de forma muito parecida. No caso, em uma teoria incomensurável, seria aquela que elas partem, né, no caso do Thomas Kuhn, né, de paradigmas tão distintos que a gente não conseguiria comparar. O Feyerabend vai falar a mesma coisa, só que ele não vai usar a palavra paradigma, né, que ele não gosta de colocar termos. Isso. Tá. Eu acho que tem uma pergunta aqui da Amanda. Sei lá. A Amanda escreveu. Ela disse que não consegue ligar o microfone e escreveu: parabéns pelo seminário, Júlia. Queria perguntar se há outras teorias além da matéria escura para explicar a rotação das galáxias. Então, a teoria mais estudada, né, como alternativa à matéria escura é a MOND, que é a dinâmica newtoniana modificada. Então, ao invés da gente propor, né, a existência desse componente invisível, o que ela propõe, então, é a gente rever a física clássica, né, nesse caso, a gravitação universal. Se a gente coloca um termo de correção na segunda lei de Newton, né, a gente consegue reproduzir exatamente as curvas de rotação, sem precisar da matéria escura. Então, essa teoria surgiu de forma bem análoga com o problema da física clássica quando eles desenvolveram a relatividade geral, que foi propondo correções também, né, e uma nova interpretação do espaço-tempo. Só que aqui, nesse caso, eles acham, né, que além daquele problema, a física clássica e a gravitação, elas têm outros problemas que poderiam ser resolvidos através dessa correção no caso das curvas de rotação na segunda lei de Newton, né? A MOND, quando ela foi desenvolvida, ela foi alvo de muitas críticas, assim como a matéria escura. Primeiro porque ela não conservava momento linear nem energia, mas aí o Mordechai Milgrom, que foi o propositor disso em 1980, ele se juntou com outro físico, que foi o Jacob Beckstein, e eles propuseram uma versão lagrangiana da modificação, e eles conseguiram corrigir isso, mas daí apareceram outros problemas, porque ela não concordava ela não era relativística, não concordava com a relatividade. Aí surgiram outras teorias, que são as R-MONDs,
né, que são as mondes relativísticas, que elas são bem satisfatórias, elas conseguem reproduzir muito bem e explicar muito bem outros problemas. E hoje em dia surgiram muitas outras teorias R-Monde, tensor vetor escalar, Branhas-Mundo, são várias teorias que são opostas à matéria escura que conseguem explicar isso também. Mas como a matéria escura, ela concorda com a relatividade geral e ela consegue explicar uma gama muito ampla de fenômenos físicos astronômicos, ela acabou sendo a mais aceita. Mas, como eu falei, isso tem muito a ver também com a propaganda na própria comunidade científica. Se tem mais gente falando, porque é mais comum uma pessoa conhecer a matéria escura do que a monte. Se tem mais gente falando, lendo, escrevendo, comunicando sobre isso, é bem provável que aquele campo ali avance, mas podem existir campos que têm o poder preditivo tão bom quanto, né? Só que a gente não conhece. E isso não impede que eles coexistam, né? E que a gente adote outro por outros motivos, outros critérios, né? Que foi isso que Feyerabend quis dizer quando os dados observacionais são ambíguos, né? A gente precisa adotar outros critérios para adoção. Obrigada. Acho que a Amanda tá satisfeita, né, Amanda? Eu acho que isso tem a ver também com a física recente foi descobrir várias partículas, né, cada vez mais. Aí talvez isso, não sei, tenha um fator de também aceitar mais uma teoria que proponha Algo em termos de partícula. Achar uma partícula mediadora. Mudar outras coisas em vez de modificar a relatividade. Exatamente. A gente descobriu muitas partículas com os aceleradores, né? Então é mais fácil a gente acreditar que a gente vai conseguir também encontrar uma partícula de matéria escura, né? Aconteceu isso com o bóson de Higgs, por exemplo. Então talvez no futuro a gente encontre realmente em um acelerador de partículas um produto em matéria escura, né? Tem uma pergunta, mais uma do João aqui no chat. A minha pergunta é sobre a sequência didática. Ela está presente no artigo ou já publicado, ou faz parte do projeto de mestrado? Achei interessante, pensei em aplicar com os meus alunos algo parecido para discutir o tema. Que legal, João. Fico bem feliz com isso, mas infelizmente a sequência didática eu ainda não foi finalizada, ela não está nos artigos, os artigos eles são resultado do mestrado ainda, então eu estou construindo as sequências didáticas são resultados do trabalho de conclusão de curso, eu vou construir as sequências didáticas para o mestrado, então eu espero conseguir até o final do ano essas sequências didáticas utilizando os vídeos, né, como material de apoio. Mas ainda não foram publicadas, não. Bernardo não fez nenhuma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode ser uma pergunta simples. Tá. A minha pergunta é em relação às teorias que tentam validar ou que concorrem com a matéria escura. Existe algum tipo de teoria de partículas que, por si só, consiga explicar a existência ou não de matéria escura? Eu não sei se é algo que já foi pensado ou proposto pelos pesquisadores, mas você tinha falado dos áxions, né? Como são novas partículas, eu imagino, que poderiam explicar, ou, sei lá, teoria de cordas, ou algum outro tipo de teoria que já exista, que consiga abarcar isso? Então, para a partícula de matéria escura, a gente tem algumas possibilidades históricas. A primeira delas foram os objetos astronômicos massivos de halo, que são, o acrônimo é MACHOS, é bem feio esse acrônimo, mas é esse, para esses objetos, que eles não são partículas, mas eles são estrelas, buracos negros primordiais, enfim, que eu já comentei lá no início da pesquisa da matéria escura. Foi evoluindo essa ideia sobre a natureza, aí surgiram as WIMPs, que são aquelas partículas interagentes de interação fraca e massivas.
As WIMPs, elas surgem não do problema da matéria escura, mas um problema da física de partículas, porque os físicos de partículas eles já sabem há um bom tempo que o modelo padrão é incompleto, e dentro desse modelo padrão incompleto, a gente tem as teorias de supersimetria do modelo padrão, que é MSSM, e dentro dessas teorias de supersimetria, existem análogos supersimétricos às partículas que a gente conhece, que são exatamente igual, com as características exatamente iguais àquelas que a gente espera para a partícula de matéria escura. Então, é muito provável que a partícula de matéria escura venha desses modelos da extensão do modelo padrão, esses modelos supersimétricos. Então, essa é a nossa hipótese mais robusta para uma partícula de matéria escura, estaria dentro das WIMPs, que é essa classe genérica de partículas que compõem os modelos supersimétricos do modelo padrão, né, que são essas extensões do modelo padrão que é incompleto. Além disso, tem os áxions, só que os áxions, eles não são tão estudados porque eles não são tão concordantes com o que a gente espera para a matéria escura quanto os WIMPs, que são o que a gente realmente espera para partículas de matéria escura. E, além disso, eu acho que foram essas 4 que eu citei no artigo. Mas existem outras, né, porque, enfim, davam, né, as possibilidades de pesquisa e de proposições hipotéticas que a gente pode fazer para uma partícula, né? Então, como essa é uma área muito especulativa, existem várias teorias a respeito disso, mas aquela que é levada mais a sério, aquela que é mais pesquisada, são as WIMPs, né? Porque ela está muito apoiada na física de partículas. Sobre as partículas, a gente espera que elas sejam partículas de spin inteiro, spin semi-inteiro, são bósons ou férmions? Não, elas não são partículas com quarks, né, formadas por quarks, nem gluons. Elas têm características particulares delas. Então, por isso que a matéria escura, ela causaria essa revolução científica, né, se a gente determinasse ela. Ok, entendi, obrigado. Algum comentário mais? O João agradeceu, a Amanda agradeceu. Alguém está escrevendo? Aldair. Eu queria... Bom, toda vez que eu assisto, eu aprendo mais um pouco. Eu decidi, convidei a Júlia para apresentar para vocês aqui na disciplina os 2 trabalhos que ela desenvolveu como TCC, porque eu acho que são bons exemplares de a gente entender como integrar discussões da epistemologia da ciência, da história e epistemologia da ciência aos seus projetos de pesquisa, envolvendo também física, né? Porque a gente está aqui discutindo física. Então, acho que a Júlia fez um trabalho, assim, incrível, quando ela me procurou para a gente... Quer dizer, a gente já estava juntos, fui professora da Júlia INSP, aí Meninas na Ciência, a Júlia foi bolsista, e aí eu acho que foi na disciplina de INSP a gente estudou o artigo da Larissa, né? Isso. Sobre a Jocelyn Bell, que ela faz a análise usando o Thomas Kuhn, do episódio da serendipidade das descobertas científicas, usando o Thomas Kuhn e a descoberta dos pulsares pela Jocelyn Bell Burnell. E aí acho que a Júlia se inspirou e desenvolveu esse trabalho aí incrível. Eu tenho uma pequena porcentagem só, que a Júlia, enfim, trabalha muito bem. E eu acho que é o que me inspira a desenvolver mais pesquisas, que tem outras que estão... Eu iniciei, mas não continuei, que é o trabalho da iniciação científica da Miriam Kanoff. Ela era aluna da física, saiu do curso, mas a gente estava fazendo também uma análise epistemológica usando um episódio da Henrietta Leavi, da astronomia. Enfim, outros ainda vão surgir, mas para mim é uma alegria ver que a gente consegue relacionar a história e a epistemologia da ciência, episódios envolvendo grandes contribuições para a física e o tema da natureza da ciência, mas porque a gente faz essa leitura educacional e trazer as questões de gênero na ciência. Só que o foco não é, assim, a gente não está aqui produzindo biografia de mulher cientista. A gente está produzindo trabalhos, pesquisas sobre história da física, história e epistemologia da física, né, trazendo todos esses elementos e trazendo também os elementos de gênero nesses trabalhos, né?
Então, por isso, o trabalho de TCC da Júlia é uma alternativa para quem vai fazer TCC. A gente fez o trabalho em formato de artigo, então ela tem 2 artigos. Queríamos fazer 3, mas não Não rolou. rolou. E o terceiro ainda tem que sair. Tem que sair em algum momento. A gente vai fazer o terceiro. Tu quer falar um pouquinho sobre a nossa terceira ideia de artigo, Júlia? Na concepção, assim, quando a gente estava fazendo o levantamento dos trabalhos envolvendo a Vera Rubin, ela foi uma pessoa muito incrível na história da ciência. Tem muito material sobre ela, sobre a parte da física que ela contribuiu, mas também sobre o desenvolvimento humano que ela causava nas pessoas próximas a ela. Então, existem muitos relatos de pesquisadores que foram orientandos dessa cientista, ou que trabalhavam no mesmo departamento, ou alunos de doutorado, que foram influenciados e viam nela como uma inspiração, porque ela sempre foi uma voz ativa, né, na subrepresentação dos grupos dentro da pesquisa científica. Então, a partir disso, né, e do grande material que existe sobre relatos, né, falando sobre sobre a Vera Rubin, e também entrevistas dela, que ela também sempre fornecia, a gente tinha como ideia para o terceiro artigo, né, falar sobre a interação entre as comunidades científicas, utilizando o referencial, era do Fleck, né, Gabriela? Isso, do Fleck. Do Thomas Fleck, isso. E aí a gente, eu entrei tão a fundo no Feyerabend que eu acabei esquecendo os outros epistemólogos, mas eu lembro que ele falava sobre o cinturão protetor e a interação entre as comunidades externas, né? Círculos exóticos, Círculos exóticos e... esotéricos e exotéricos. Isso. Meu Deus, o trabalho da Ana. Os coletivos de pensamento e os estilos de pensamento. Então, Isso. a gente vai usar o Ludwig Fleck. Vai ainda, calma. Isso. A gente vai usar o Ludwig Fleck para fazer essa análise. Isso, eu acabei falando Thomas Fleck, mas é Ludwig, realmente. É porque eu entrei no Feyerabend e realmente, porque o Feyerabend, ele meio que me consumiu para eu conseguir entender. Então, eu acabei esquecendo do Ludwig Fleck. Não, mas o Fleck, ele foi um biólogo, ele trabalhava com vacina, ele produzia vacina. E aí, produzia vírus, trabalhava com vírus, produção de vacina e tal. E ele só foi conhecido porque um dia o Thomas Kuhn citou ele num trabalho. Então o Thomas Kuhn por isso é Thomas Fleck, porque tem assim esse Ludwig Fleck. Porque enfim, o Fleck ele teve só 9 trabalhos publicados em epistemologia, mas a grande produção dele, 100 e poucos trabalhos, é em vacina, vírus, enfim. Inclusive, ele na Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele foi para um campo de concentração, foi preso porque ele tinha uma origem, né, uma origem judia, e ele sobreviveu porque ele era um cientista e eles queriam que ele conseguisse ajudar, contribuísse a desenvolver a vacina do tifo, soluções para combater o tifo. Então, e ele trabalha a pesquisa dele, ele fala, olha, para você entender tifo, você não tem que entender o micro-organismo, enfim. Para você entender aquilo, existe toda a compreensão do estilo de pensamento, do coletivo de pensamento, de como os conhecimentos circulam. Então, imagine, em 1920, um cara da biologia falando sobre isso, sabe? Que ele não compreendia que o conhecimento científico era objetivo a ponto de eu olhar para uma partícula, para um micro-organismo, um germe, sei lá como é que se tratava na época, e dizer que aquilo é um organismo, micro-organismo composto assim, assim, assim. Não, existe toda uma compreensão que tem a ver com, inclusive, racismo científico e várias outras coisas que a gente hoje discute, mas o Fleck já discutia à época, né? Então, ele foi muito difundido, assim, por conta de que a gente usou muito Fleck no Brasil, e aí no Brasil pegou o Fleck também, né, a propaganda. E acho que é bem interessante também de aprofundar. Mas eu acho que é isso, né? A gente está
chegou no nosso horário, 8h10. Júlia, queria agradecer imensamente a tua presença aqui neste dia, presença virtual, a participação. Realmente, é o nosso último dia de disciplina, a gente está encerrando com essa tua apresentação. E semestre que vem tem mais. com novas descobertas sobre matéria escura ou não. Tá bom? Muito obrigada. E obrigada também pela presença de todos, pelas perguntas. Presencial, pode. Sim, tô com saudade. Obrigada pelo convite, professor. Tchau e boas férias para todo mundo, que eu sei que devem estar cansados. Tchau. Tchau.